Boa noite, boa noite. Vamos chegando, eu estou atrasada, 10 minutos atrasada. Para aqueles que estavam aguardando para nós iniciarmos, eu quero pedir desculpas, mas à medida que eu vou me organizando aqui, enquanto vocês vão chegando, e depois eu vou começar. Quem for chegando, dê um oi aí para eu saber que você chegou. E para que nós possamos começar, né? Nosso assunto de hoje é um assunto muito importante. Como cristãos, nós precisamos saber, porque a palavra de Deus diz que o povo de Deus é destruído porque lhe falta conhecimento. E essa falta de conhecimento, ela precisa ser resolvida, né? Nós precisamos resolver isso, não podemos permitir, né, ficarmos sem o conhecimento que nos liberta, que nos dá, enfim, aquilo que nós precisamos. Hoje à noite eu vou falar um pouquinho com vocês sobre uma situação que muitas vezes, da qual muitas vezes os cristãos participam, e participam sem se dar conta da gravidade resumidamente, assim, bem resumidamente, é um culto aos mortos. Só que muitos, dentro das igrejas protestantes, não sabem disso, ou não se interessam em saber, não querem saber, enfim, e o resultado é idolatria. O resultado é que as pessoas são envolvidas em práticas idólatras sem saber. E isso é uma coisa muito é triste. É muito triste saber disso, porque o Senhor deixou tudo à nossa disposição para que nós fôssemos, né, instruídos, para que nós fôssemos ensinados, enfim, para que a gente não caísse nesse tipo de armadilha do inimigo, né? E muitas vezes a tradição, enfim, a tradição mesmo, ela leva as pessoas a praticarem coisas que não agradam a Deus. Eu vou começar, vou fazer uma oração, depois, à medida que vocês forem chegando, vocês poderão estar, então, acompanhando, né? Eu vou orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Senhor, eu te agradeço, Deus, por essa oportunidade de estar conversando sobre um assunto tão importante, tão sério, Senhor, como é este, que é praticado muitas vezes pelos teus filhos sem saber. Eu te peço que teu Espírito Santo esteja nos assistindo, nos ajudando aqui, para que nós possamos entender, porque nós verdadeiramente possamos ser ensinados pela tua palavra, a fim de que sejamos livres dessas coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, 31 de outubro, 1º de novembro e 2 de novembro, vai ser o tema nessa nossa conversa. E boa noite para aqueles que vão assistir agora à noite, bom dia para quem for assistir amanhã de manhã, boa tarde, enfim, o horário que você vai assistir, né, você sinta-se cumprimentado, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero é muita coisa, eu até comecei um pouco mais tarde do previsto hoje, porque eu fui buscar algumas informações que eu tinha, né? Eu tomei conhecimento delas, mas, oi, Gilaine, amém, boa noite. Eu tinha conhecimento delas, mas não tinha sistematizado, né? Então, eu quero começar falando para vocês que a relação essa relação dos vivos com os que partiram, ela sempre foi uma relação problemática, no mínimo. Por quê? Olha só, mais ou menos 2.800 a 2.500 anos antes de Cristo, existiu uma personagem, um homem, né, dentro dos povos sumérios, que é da região da Mesopotâmia, e ele era um rei, chamado da cidade, da região de Uruk. O nome dele era Gilgamesh. A primeira história que a gente tem escrita é
sobre este homem. E essa história, essa narrativa foi escrita 2000 anos antes de Cristo, para você ter uma ideia, antes dos egípcios. Né? Os egípcios também têm um papel muito importante no culto aos mortos, que é o que nós vamos falar hoje à noite. Hoje à noite nós vamos falar do culto aos mortos. E se você está começando a assistir e não puder assistir agora, sugiro que você volte depois e veja, porque é uma armadilha de idolatria para muitos cristãos, homens e mulheres que amam a Jesus Cristo e são enredados, né, nessa idolatria. Bom, então, assim, resumidamente, Gilgamesh, a narrativa conta que ele passou por várias peripécias e que ele, nessas suas andanças, que são contadas, né, tem os hieroglifos que foram decifrados, contando a história dele, ele andou em busca da imortalidade. Por quê? Porque a morte o assustava. E ele não conseguiu. Né? Então, assim, toda a história, a primeira história que se tem escrita da humanidade é a busca do homem pela imortalidade, por medo da morte. Tá? Depois disso, vem os egípcios, que costumavam enterrar os seus mortos, pelo menos os que tinham dinheiro, claro, né? Boa noite, Maguinha. Eles enterravam as pessoas de posses, os reis, com tudo que lhes pertencia, e para você ter uma ideia, por dentro no túmulo eram escritas todas as recomendações, tudo que esse morto tinha que fazer para ele ir para um lugar, vamos dizer assim, bom, um lugar de, a gente diria hoje, abençoado, né? Então ele tinha ali as instruções. Então não existe um livro de instruções. Em cada túmulo desses havia instruções, escritos, você vê aqueles escritos egípcios, os papiros, né? Você vê ali, então, assim, instruções. Tem posso dar o nome de o papiro de Nani. A Nani foi a pessoa que escreveu. Tá? Então, cada instrução dessas, ela tinha, Elisiane, ela tinha um nome, que é o nome, então, que foi dado, ao papiro foi dado o nome de quem o escreveu. E esse data de 1040 antes de Cristo, entre 1040 a 945 antes de Cristo. Então, faça uma conta, de 2000 para 1040. Então, estamos falando, o primeiro que eu falei aqui, é um povo preocupado com a imortalidade antes dos egípcios, buscando instruções para ter a vida eterna, entendeu? E os egípcios, então, nesse período do Império Novo, que dizem Império Novo, que foi essa época de mil e pouco, 900 e pouco. Tá? Então, essa preocupação sempre existiu. E esses povos antigos, eles buscavam, então, apacentar de alguma forma com que eles acreditavam que eram os deuses que abriam as portas deles para a eternidade, para a imortalidade, né? Sempre, então, essas narrativas antigas dando algum tipo de instrução para que eles pudessem, então, desfrutar, vamos dizer assim, de uma vida eterna. Bem, aí a gente tem, depois eu vou voltar a esse assunto, neste período antes da vinda de Cristo, Deus já foi alertando o povo judeu. Ele já foi dizendo, olha, não vão para as práticas dos outros povos. Por quê? Porque o nosso Deus, Lucas 20, 38 diz, nosso Deus é Deus de vivos, não de mortos. Aí nós entramos numa questão assim, pois é, mas onde é que estão, então, aqueles que morreram? A palavra de Deus diz que eles estão descansando. Eu vou ler para vocês. Eu vou ler porque hoje à noite, não sei como que... Eu peço que o senhor conduza a nossa conversa aqui, porque tem muita coisa, é muita informação, e eu quero selecionar as mais importantes, vamos dizer assim, né? Aquelas mais que a gente possa usar, vamos dizer assim, né, no nosso dia a dia, e para entender, para nós não nos misturarmos com práticas que Deus... tenho que molhar meu dedo aqui, eu não sei onde é que foi para a minha Bíblia, que ela é bem mais fácil de manusear.
Eclesiastes, essa Bíblia nova é difícil, as páginas são coladas. Eclesiastes 9 diz assim, ó. 9:3. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois vão aos mortos. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, obviamente. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos, presta atenção, não sabem coisa nenhuma, nem tampouco tem ele jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então eles estão dormindo, a memória deles está quietinha. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, já não tem parte alguma nesse século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eles não têm mais parte alguma com coisa alguma que se faz debaixo do sol. Então é algo que, né, o Senhor deixa bem claro na sua palavra. Mas por que na Bíblia está assim, é falado tão claramente? Porque os povos da antiguidade, a gente viu aqui, nós falamos no comecinho, os egípcios e a narrativa de Gilgamesh, os povos antigos buscavam essa comunhão. Povos que celebravam o dia dos seus mortos, mas celebravam assim, de festejar, de levar oferendas para eles, sabe? Coisas assim, de tentar consultar, isso ainda existe até hoje, né? Tentar consultar os mortos. Às vezes, eu vejo no Face algumas coisas que me deixam triste, realmente. Se você for uma das pessoas que fez isso, por favor, não leve como uma coisa pessoal, mas é importante dizermos isso. A perda é uma coisa terrível. Quando nós perdemos nossos amados, é como se arrancasse um pedaço da gente. Mas eles não têm mais parte com o que acontece debaixo do sol. Então, como eu disse, às vezes eu vejo até no próprio Face, pessoas mandando mensagens para os seus mortos, outros dizendo que eles estão no céu, cuidando. Queridos, aos cristãos não convém isso, porque isso não é bíblico. Isso não é bíblico. A palavra de Deus não fala assim. A palavra de Deus fala diferente. É outra coisa que a Sagrada Escritura nos ensina. Só que esses povos antigos, então, preocupados com a morte, que cultuavam a morte por medo dela, que cultuavam a sua relação com os seus mortos, né? A gente já vai ver aqui depois, dentro da história, vamos dizer assim, do desenvolvimento do Halloween, do dia de finados e do dia de todos os santos e do dia de finados, essa sequência Halloween, dia de todos os santos e dia de finados, isso tudo foi incorporado, e me perdoe se tiver alguém que for católico assistindo, mas isso tudo foi incorporado pela Igreja de Roma, pela Igreja Católica Romana, e eu digo assim, me perdoe, mas eu vou falar a verdade, porque a verdade é algo que nós precisamos buscar sempre na nossa vida. Então eu fiz uma pesquisa, até vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou ler para vocês, porque são coisas muito importantes que ainda hoje cristãos protestantes praticam sem saber. Queridos, nossos mortos estão dormindo, e eles não nos escutam. O que nós temos que fazer de bem pelas pessoas, façamos enquanto eles são vivos, porque aqui Eclesiastes é muito claro, para onde eles vão, não tem volta, não tem como. Entende? Então, assim, e a palavra de Deus fala, eu nem vou citar aqui, porque é tanto texto, e vocês, né, quem lê a Bíblia vai identificar, eles estão dormindo no seio de Abraão, eles estão descansando, aguardando a ressurreição, porque na ressurreição eles terão recompensa. Mas a palavra de Deus nos ensina, o apóstolo Paulo nos ensina, lá em primeira ou segunda Tessalonicenses, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que o Senhor, ele virá nos buscar.
e que os que morreram no Senhor, eles, né, eles ressuscitarão primeiro. Primeiro, né, eles. E nós seremos transformados para sermos conforme a imagem de Cristo. Então, desculpa, mas eu vou meter o dedo mesmo, porque senão fica difícil de eu abrir aqui a minha... Né? Diz aqui, ó, em 1 Tessalonicenses 4, diz assim, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Eles estão dormindo, ressuscitarão primeiro, os que morreram em Cristo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Quer dizer, os que morreram estão descansando, aguardando a ressurreição. Os que morreram em Cristo ressuscitarão nessa ressurreição. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para encontrar com eles. Alguma coisa assim também fala em Apocalipse 10, do versículos 6 e 7. Agora, o que é, então, o que são essas celebrações do Halloween, do Dia de Todos os Santos, que é dia 1º, e o Dia de Finados, que é o dia 2? Tá? Esse nome, o Dia de Todos os Santos, é celebrado pelos católicos romanos, pelos ortodoxos, que é a ala mais a oriente, pelos anglicanos, na igreja inglesa, pelos luteranos, e é tido como uma festividade cristã. Por quê? Porque há cristãos protestantes que também praticam. Então, é tido como uma festa cristã, mas não é uma celebração cristã. O Dia de Todos os Santos, agora eu vou começar a ler, é uma festa celebrada em honra de todos os santos e mártires, que é o dia 1º, tá? Dia 1º de novembro. Conhecidos ou não. Essa festa é celebrada pelos crentes de muitas igrejas da religião cristã. A Igreja Católica celebra a festa de Todos os Santos a 1º de novembro, que é seguida, no dia 2 de novembro, pela festa do Dia dos Fiéis Defuntos. Dia dos Fiéis Defuntos. Essa mesma festividade, ela é celebrada numa data diferente. Na Igreja Ortodoxa, por exemplo, depois, 1º domingo depois de Pentecoste. Né? Bom, a Enciclopédia Católica é que nos dá o histórico. Define o Dia de Todos os Santos como uma festa em honra de todos os santos, conhecidos ou não. No fim do 2º século, então 200 anos, né? Depois que Jesus, o Senhor, morreu e ressuscitou, os cristãos que existiam, começaram a honrar os que haviam sido martirizados por causa da sua fé, e certo de que eles já estavam com Cristo no céu, oravam a eles, preste atenção, oravam a eles para que intercedessem a seu favor. Ora, a palavra de Deus fala para nós, no livro de Hebreus, capítulo 4, se não me engano, que nós temos um intercessor junto ao Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, isso quer dizer que 200 anos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, já começou a apostasia. Ali, naquele período. Depois, no ano 300, Constantino, um rei, imperador romano, entrou, e aí, então, aí foi muita outra coisa. Mas acompanhe aqui comigo. Então, eles já, nesse século II, eles comemoravam, vamos dizer assim, eles honravam os que haviam sido martirizados e oravam a eles. Vamos supor, vamos imaginar aqui. Estevão foi o primeiro mártir. Tá? 200 anos depois, pessoas próximas lá do local onde Estevão foi martirizado começaram a honrar Estevão e a orar a ele. Você está entendendo como é que é? Orar a ele, orar a Estevão, para que ele intercedesse a favor deles. Então, esta festa do Dia de Todos os Santos tem o objetivo de honrar a estes, que eles já, 200 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo, já se dirigiam a eles para pedir que eles intercedessem. Então, você vê, honrar é uma coisa, mas colocá-los como intercessores é colocá-los em lugar de Cristo. Porque Cristo
é o nosso intercessor. É ele que está à direita do Pai para interceder por nós. A comemoração regular começou quando, em 3 de maio de 609, o Papa Bonifácio IV dedicou o templo romano em honra a todos os deuses, ele dedicou a Maria e a todos os mártires. Então, isso aconteceu no ano 609, no dia 13 de maio de 609. Um comentarista, Mark comenta: os deuses romanos cederam seu lugar aos santos da religião vitoriosa. Ele fez, então, esse Papa, o que ele fez? Uma transposição. Tá? A data depois foi mudada para novembro. Era em maio, foi mudada para novembro, pelo Papa Gregório III, 731 a 741. Ele dedicou uma capela em Roma a todos os santos e ordenou que eles fossem homenageados no dia 1º de novembro. Então, todos os santos são homenageados no dia 1º de novembro, porque foi entre 731 e 741, o Papa Gregório III dedicou uma capela em Roma a todos os santos. Não esquecendo que o panteão, que era a união, o conjunto de todos os deuses romanos, foi, então, transferido, né? Eles perderam o cargo, e foi transferido para Maria e para os mártires. Bom, não se sabe ao certo por que Gregório transferiu a data para novembro, mas fica assim. Né? Enquanto isto, havia uma festa, né? A enciclopédia da religião fala dela, que o Samhain, é difícil de pronunciar, é irlandês, celta, né? Foi uma festa popular entre os povos celtas, durante todo o tempo da cristianização da Grã-Bretanha. Era uma festa pagã, depois eu vou falar sobre ela, guarda o nome aí, depois eu vou, abaixo eu tenho aqui como se pronuncia, daí eu vou ler para vocês. Então, essa era uma festa pagã, e a Igreja Britânica se preocupou com isso, ela queria desviar este interesse dos costumes pagãos, porque, na verdade, o Samhain, aí, que se pronuncia diferente, ele está ligado ao dia anterior à festa de Todos os Santos. Então, é o Halloween. É o dia das bruxas, tá? É o dia das bruxas. É a religião pagã das bruxas, que é o 31 de outubro. Então, essa festa, a igreja britânica quis, então, desviar a atenção. E eles colocaram ali a véspera do dia de Todos os Santos, quer dizer, já começando uma comemoração do dia dos Santos, né? Com a crescente influência dos monges da Irlanda, em toda a Europa, naquela época, então, procuraram fazer um sincretismo, juntar, então, aquela comemoração pagã, né, que é a véspera do dia de Todos os Santos, que é uma festa de bruxaria pagã, com, então, a festa de Todos os Santos, que já a Igreja Católica tinha, então, determinado. E a igreja, então, da Inglaterra foi atrás, para tentar desviar dos cultos pagãos. Agora, o feriado do Dia de Finados, no qual as pessoas, presta atenção, rezam a fim de ajudar as almas no purgatório a obter a bem-aventurança celestial, teve a sua data fixada durante o século XI pelos monges de Cluny, na França. Tá? Então, foi um dia santo católico, mas havia essa confusão. Então, onde é que nós vamos cair em tudo isso? Nós vamos cair na tentativa de apacentar os mortos, na invocação dos mortos para que eles intercedam a Deus, na mistura, né? Então, os mortos, aqueles que eram os familiares, enfim, né? Os seus parentes faziam orações, rezas, para que eles saíssem, forem livres do purgatório e entrassem na bem-aventurança celeste, quando nós vemos pela Bíblia que os santos estão dormindo,
que eles não têm parte alguma com o que acontece debaixo do sol, e que não tem estágio intermediário. A palavra de Deus diz a morte e depois disso o juízo. Ao homem está destinado a morrer uma vez e depois disso o juízo. Por quê? Tem um intervalo em que ele dorme até o dia da ressurreição. Se ele morreu em Cristo, se ele morreu salvo, cheio do Espírito Santo, ele ressuscita na primeira ressurreição, que é quando Cristo toma, vamos dizer assim, a sua igreja e tem aquela festa das bodas do Cordeiro, né? E ele vem depois para implantar o seu reino milenar, e aí depois desse período, a ressurreição de todos para comparecerem diante do trono do juízo. Tá? Bom, a Nova Enciclopédia Católica afirma que durante toda a Idade Média era popular a crença de que nesse dia de finados, as almas no purgatório podiam aparecer em forma de fogo, de bruxa, de sapo. Tá? Para os celtas, que é o que eu vou falar logo ali adiante, eles tinham, os bruxos celtas acreditavam a mesma coisa. Então, havia, então, essa propagação dessa ideia pagã de uma relação de intercâmbio nesse dia entre os mortos, o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Por isso, a Igreja Católica é incapaz de desarraigar as crenças pagãs do coração do povo, simplesmente escondeu isso através de uma máscara cristã. Destacando esse fato, a Enciclopédia da Religião diz: a festividade cristã, o Dia de Todos os Santos, é uma homenagem aos santos conhecidos e desconhecidos da religião cristã, assim como o Samhain, o Samhain, lembrava as deidades, vamos dizer assim, os demônios celtas, e lhes pagava tributo. Daí é que vem aquela ideia de docinhos, de oferendas, de coisas agradáveis, né, para os mortos. Um parênteses ainda, até o dia de hoje, muitos fazem uma verdadeira casa, né, no lugar onde enterram os seus mortos. É doloroso, mas nós temos que lidar com isso. Nossos mortos estão dormindo. Eles estão dormindo. Tudo o que pudermos fazer para eles, façamos antes, porque eles estão dormindo. Para o lugar onde eles vão, não tem mais memória de nada. E eles não têm parte alguma com o que acontece debaixo do sol. Eclesiastes 9 fala isso. Bom, continuando aqui. Então, eles quiseram mascarar isso com uma máscara cristã. Todavia, mais que uma semelhança, a festa de todos os santos, onde se celebra os santos conhecidos ou não, que fizeram de sua vida uma oração, testemunho, fé na paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, tá? E que seriam, então, aquela multidão de pessoas que o livro de Apocalipse fala de várias nações, de vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro, que estão diante do trono, né? Apocalipse 7, 4, 7, 2 a 14. Mais uma vez, lembrando, a tentativa foi de atrair, sem falar a verdade, aqueles povos pagãos que havia o objetivo de conquistar. Tá? Essa tradição de recordar ou trazer à memória os santos, ela está na origem, vamos dizer assim, de tudo que é feito, é o calendário litúrgico, vamos dizer assim, dessas igrejas, né, católica, a anglicana, a ortodoxa, a igreja oriental, né, inicialmente eram as datas de aniversário da morte dos cristãos martirizados, com o testemunho de sua fé. Então, nesses dias, eles faziam orações, vigílias, missas, no mesmo lugar ou nas imediações do local de onde foram mortos. Tá? Posteriormente, eles começaram a levantar basílicas, igrejas, dedicadas à memória dessas pessoas que morreram nesses mesmos locais. Tá? Porém, como foi aumentando, né, a celebração conjunta de vários mártires passou a acontecer, então, no mesmo dia.
Grupos inteiros de cristãos também, né? E aí, então, houve, então, essas festividades entre as dioceses, paróquias, por onde tinham passado e se tornaram conhecidas. Depois de uma perseguição do imperador Diocleciano, o número foi tão grande de mártires que não dava mais, não tinha mais data, e tiveram que aglomerar tudo num dia só, né? Então, foi o que aconteceu o primeiro dia de uma celebração comum de todos eles. O primeiro registro foi no século IV e foi na cidade de Antioquia, no domingo seguinte ao Pentecoste, tá? Que as igrejas orientais até hoje praticam. Com o avançar do tempo, mais homens e mulheres se sucederam, como exemplo de santidades, certo? Então, inicialmente apenas eram os mártires reconhecidos, com a inclusão de João Batista, tá? Mas aí começaram a haver muitos e começaram a ser considerados pelas suas virtudes, mesmo que não tivessem sido martirizados, e aí o número foi crescendo, né? Canonizados ou não. O que é canonizados? É aquele processo onde onde é apurada a heroicidade da vida cristã, né, de alguém aclamado pelo povo, que é tido como santo, como beato, enfim. Aí, então, é um dia e o lugar onde essas pessoas teriam vivido, né? Segundo o ensino da igreja, a intenção catequética dessa celebração, que tem lugar em todo o mundo, ressalta o chamamento de Cristo a cada pessoa para o seguir e ser santo, a imagem de Deus. Tá? Isso não faz só ver como que existam santos vivos, mas também que cada pessoa possa ser. Isso é o que eles falam, que eles usam isso, então, como um chamado, né? Como um chamado. Agora, o que interessa para nós aqui, né, é a questão dessa junção dessas práticas. Junção. Né? Os celtas, junto com os seus sacerdotes, na véspera, que é no dia 31, eles criaram o seu ano novo, é o ano novo dos bruxos, que é o dia 31. E eles acreditavam, e ainda acreditam, que as almas dos mortos perambulam pela terra. Então, eram oferecidos alimentos, bebidas, sacrifícios, para apaziguar essas almas perambulantes. O Halloween, então, ele incluía também fogueiras para expulsar os espíritos maus. Por quê? Porque nesse dia, segundo esses sacerdotes celtas, não sacerdotes cristãos, aqui nós estamos falando de uma religião pagã, na verdade estamos falando de bruxaria, certo? No dia 31, na noite do dia 31 para o dia 1º, que seria o dia de todos os santos, eles acreditavam e acreditam que a separação entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava tão tênue que uma encaixa na outra, certo? Então, assim, muitos deixavam sinalizações para que os seus mortos, de novo, os celtas e os seguidores desse paganismo, seus mortos encontrassem mais facilmente o caminho de casa. Daí vem a lanterna dentro de uma moranga recortada, né, para ajudá-los a iluminar a estrada por onde eles têm que passar para até chegar à casa dos seus familiares vivos. Entende? Bom, esse é o quadro. Então, nós temos dia 31 de outubro, festa dos bruxos, a festa pagã. Dia 1º, dia de todos os santos, onde se invoca estes que são tidos como já estando vivos junto com Deus para intercederem, tá? Intercederem pelos vivos na terra. E o dia de finados, em que se faz oração para que aqueles que morreram saiam do purgatório e possam chegar àquela condição, vamos dizer assim, que os outros já se encontrariam, os santos, o dia de todos os santos. Resumidamente é isso. Agora vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isto. O que Deus fala sobre isso?
Bom, vamos começar pelo... Escapou aqui o meu arquivo. Eu não vou ter como ler para vocês, porque não entrou tudo que eu queria aqui. Vamos ver se eu consigo abrir um outro arquivo aqui. Vamos começar, então, pelo dia anterior ao dia de... Não abre? Ao dia de Todos os Santos. Então, repetindo. Halloween, que é o dia em que a separação entre mortos e vivos fica meio difusa, que é o Ano Novo dos Bruxos. 1º de novembro, 31 de outubro. 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos, segundo a Igreja Católica. Santos estes que estariam vivos, intercedendo por nós. E finados, o dia em que, então, se deveria, segundo o catecismo católico, orar por aqueles que morreram, para que eles alcancem a bem-aventurança celestial. Vamos começar com o 31 de outubro. Eu vou por aqui que é mais fácil, mais rápido. Vou abrir aqui. Sobre os bruxos, a palavra de Deus fala. Eu só vou digitar aqui o texto e já vai aparecer. Êxodo 22, fica mais fácil até do que abrir a minha Bíblia. Essa Bíblia nova é difícil, né? Ela demora para desgrudar as páginas. Êxodo 22, 18. Vamos lá. Êxodo 22, 18. Eu vou ler na corrigida fiel. A feiticeira, bruxos feiticeiros, não deixarás viver. O que sacrificar aos deuses, e não só ao Senhor, será morto. Tá? Um outro texto, vamos ver. Vamos ver agora em Levítico 7, dá um minutinho que eu estou digitando. 26, 27. Vamos lá. Nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Nas celebrações de Halloween, ou dos druidas, dos celtas, existe a ingestão de sangue como sacrifício. Tá? Como sacrifício. Tudo isso como religião. Né? Sobre os feiticeiros, ainda sobre o dia 31, eu vou ler Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, versículos 10 a 12. Sobre feiticeiros. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo que nos livra de tudo isso, né? E graças a Deus pela palavra de Deus que nos concede, que nós tenhamos conhecimento, que nos liberta, né? Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho e a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Por que que os cananeus perderam a terra de Israel? Por causa destas práticas, por causa das práticas de feitiçaria, né, de fazer passar seus filhos no fogo, sacrificar mesmo a Moloque.
né? Por adivinhação, por prognóstico, por augúrios, por feitiçaria, por encantamentos, por consultar espíritos de adivinhação. Quanta gente frequenta as igrejas evangélicas e vão ver as cartinhas uma vez por mês? Não vou nem falar. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Ou seja, quem pratica essas coisas não tem o favor de Deus. Os cananeus perderam a terra porque praticavam essas coisas. E o Senhor alertou ao povo de Israel: vocês quando entrarem lá, não façam isso que eles fazem. Porque se vocês fizerem, vocês vão ter, né, as mesmas consequências. E sobre fantasmas, não existe fantasminha camarada, tá? Fantasminha camarada, cuidado, hein? Levítico 19, dói no nosso coração ver pessoas que são destruídas porque lhe falta conhecimento, porque não misturam, né? Misturam práticas pagãs que Deus abomina. Levíticos 19, 21 diz assim: não vos voltareis para os adivinhos e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, de novo, vamos lá. Por que as pessoas, por que há essas práticas e essas misturas que a gente viu até agora, nós estivemos lendo aqui também, né? Com relação aos mortos, ao mundo dos mortos. Por causa do medo da morte. Por causa do medo da morte. Agora, Deus nos proibiu de fazer esses contatos. Quer dizer que eles são possíveis? Não. Quer dizer, os mortos estão dormindo no Senhor. Os que morreram no Senhor vão ressuscitar. 1 Tessalonicenses 5 fala isso, 4 fala isso. Eles ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos ressuscitados para, junto com eles, encontrar com o Senhor nos ares. Os que morreram em Cristo, os outros continuam dormindo até o dia do juízo, quando eles vão ressuscitar para receberem o juízo, para receberem a sentença. Você entende? Então, são duas ressurreições. A primeira ressurreição, os que estão em Cristo. A segunda ressurreição, para juízo, que daí ressuscitam todos, né? Então, o que acontece? Deus fala muito claro para nós que é para deixar os mortos quietos. A palavra de Deus fala. Eu vou ler com vocês aqui, deixa eu localizar aqui para nós, é Isaías 8. Isaías, capítulo 8. Vamos lá, 8. Eu vou começar no versículo 19. 19, vamos marcar até o 22, para ver o que acontece aqui. Na verdade, é o 20 que eu quero. Vamos abrindo. Leitor. Isaías 8, 19. Ouça. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? Lembra do Espírito Santo que está conosco? A favor dos vivos, consultar-se-á os mortos? Agora, no dia de todos os santos, a favor dos vivos, vai se pedir aos mortos que façam oração? A favor dos vivos, vai se pedir que os mortos que estão descansando, os mortos que morreram no Senhor, que estão descansando, aguardando a primeira ressurreição de 1 Tessalonicenses 5, vamos pedir a eles? Então, gente, entra nas mídias sociais, diz, meu paizinho querido, eu sei que de agora em diante você vai olhar por mim desde o céu, quando você está junto com Deus. Gente, isso é paganismo, isso é
é a religião dos mortos, é a religião celta, é a máscara cristã que as igrejas católica, ortodoxa, anglicana, luterana colocaram sobre práticas pagãs para tentar atrair os pagãos. Eles, ao invés de ensinar a verdade para eles eles se tornarem simpáticos à causa católica, mascararam e mantiveram as práticas pagãs. É isso que acontece. Então, não tem como mandar mensagem para os mortos estão dormindo. Os mortos estão dormindo. Eclesiastes 9 diz, eles estão descansando. E os seus sentimentos, tudo, é doloroso? É doloroso, mas é assim que é. Você já pensou a tortura que seria se eles continuassem vendo seus familiares aqui na Terra sofrendo e eles sem poder interferir, sem poder fazer nada? Deus é maravilhoso, eles estão dormindo. Considere-os dormindo. E agradeça a Deus. Mas não... Bom, vamos lá. Aqui diz assim, ó. Então, a favor... Não se consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se aos mortos? Porque se consultar aqui não é só perguntar sobre as coisas, porque é mais do que isso. É intercâmbio. Tá? É muito mais do que isso. E aí o versículo 20 diz, a lei é o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Não verão a alva, é outra tradução, não há luz nele. E olha as consequências, e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que tendo fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e a Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia, escuridão e sombras de cidade, e serão empurrados para as trevas. O Senhor Jesus Cristo veio, e nós já vamos entrar nesse assunto maravilhoso. O Senhor Jesus Cristo veio para aqueles que tinham medo da morte. Lembra quando eu falei lá no comecinho sobre a primeira narrativa da humanidade, sobre Gilgamesh? Lembra quando eu falei sobre o livro dos mortos? Existem outras práticas entre tribos indígenas também e povos mais orientais em que eles iam, e eu vejo isso aqui no cemitério de Caxias, eles tinham um dia, o dia da celebração dos mortos, eles iam passar o dia no cemitério, faziam um piquenique, comiam, conversavam com o morto, entendeu? Eu vejo isso aqui em Caxias. Eu vi pessoas fazendo isso aqui. Eu também fui. Mas Deus é tão bom que Ele nos deu a verdade. Por quê? Vou consultar um morto sobre o meu futuro, faz uma mesa de adivinhadores para que baixe um espírito e venha te dizer o que é isso, o que é aquilo, e agora a nova prática é a cura quântica. Chama antepassado de 2000 anos atrás para saber, para resolver um problema de uma crise, de uma dificuldade que tem hoje. Nem queiram saber o que é, uma outra praga do inferno, é bruxaria igual, com um nome bonitinho de ciência. Então, para quem não sabe, então assim, se consultará os mortos? O Senhor Jesus Cristo diz, quando o Espírito Santo vier, Ele nos guiará em toda a verdade. Eu não queria fazer um vídeo muito longo, mas já estamos nos 47 minutos. Ele vos guiará em toda a verdade, Ele vos anunciará o que há de vir. Então o que eu devo fazer? Você deve ir para o quarto, fechar a porta e dizer, Deus, eu quero ser cheia do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque o Senhor diz na sua palavra que o seu Espírito, você pode colocar o dedo em cima, você que acredita que Jesus morreu para perdoar os seus pecados. Se não acredita, está na hora de acreditar, né? Porque daqui a pouco ele está chegando. João 14 diz assim, ele vos ensinará todas as coisas, 14, 26. E 16, 13, diz assim, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido aonde? No conselho do Pai. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Porque sentar numa mesa espírita, um crente que acredita em Jesus Cristo, sentar numa mesa invocando espíritos de mortos para dizer o que tem pela frente. Isso é paganismo. Isso é desde o princípio da história da humanidade que ainda continua essa praga e continua, inclusive, nos meios cristãos, com pessoas que dizem que amam a Jesus. Meu povo é destruído porque ele falta conhecimento. Tudo bem, mas quando o conhecimento vem, é preciso largar essas coisas. Desculpa a minha empolgação, mas é que depois de tanto tempo falando a palavra, a gente começa a ficar meio impaciente, né? A espada começa a ficar um pouco mais feroz, vamos dizer assim. Né? Então, Gilgamesh lá já preocupado, lá 2.000 anos, 2.800 anos, 2.500 anos antes de Cristo, preocupado com a imortalidade. Os egípcios do Antigo Egito escrevendo papiros para instruir os seus mortos de como eles deveriam apaziguar o Deus que era da fronteira lá dos mortos. Né? Então, e aí vem depois Deus dizendo, os cananeus, os cananitas, eles perderam a terra que vocês vão entrar porque eles cultuavam os mortos, porque eles invocavam os mortos, e não façam a mesma coisa, porque aquele que fizer a mesma coisa andará na terra em meio à angústia e escuridão. Tendo fome, sendo amaldiçoados e amaldiçoando o seu rei, a sua autoridade, e amaldiçoando a Deus. Né? Então, como eu li anteriormente, Êxodo 22, 18 e assim por diante. Agora, tem um texto que eu quero ver com vocês para que fiquemos com o nosso coração. Nosso Deus é maravilhoso. O livro de Hebreus, estou estudando no sábado à tarde lá com alguns irmãos que têm ido, né? E quem quiser participar, que é daqui de Caxias, pode vir, a gente não tem problema. Nós estamos no comecinho ainda, estamos lá pelo quinto capítulo, vamos ver amanhã. Mas Hebreus, no capítulo 2, eu gostaria que a gente ouvisse com atenção. 2,14, Hebreus 2,14 diz assim, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, quem cultua mortos, quem comunica com mortos, quem invoca mortos, quem busca intercessão dos mortos, de Maria em diante, todo o panteão, não importa, o império da morte, quem tinha o império da morte é o diabo, os mortos estão dormindo. Tá? Então, quem é que se manifesta numa mesa? Quem é que se manifesta numa consulta? Os espíritos malignos, que estão debaixo do controle desse, entendeu? Eles se manifestam. Aí, continuando aqui, que eu fiz um parênteses, né? Então, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é o diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Tá? Então, ele é o sumo sacerdote. Versículo 17. Semelhante a nós, aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Então, ele é sumo sacerdote para interceder por nós naquilo que é de Deus. Ele não intercede naquilo que não é de Deus. Entendendo? Para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então, ele também com lágrimas, né, Hebreus 5, 7 diz assim, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ele intercedeu ao Pai para ser livre da morte. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, quer dizer, tendo completado a sua obra, né, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, Jesus veio, né, para nos livrar, 2,15, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então,
no Halloween, que é o dia, o Ano Novo dos Bruxos, o dia de Todos os Santos, que é o dia de invocação de mortos, portanto, para que os mortos intercedam. Quer dizer, não, mas eu não adoro a Rita de Cássia, eu só chamo ela para me ajudar. Pois é, mas Deus disse que só tem um que ajuda, que é Jesus. Então, se eu coloco outro no lugar de Jesus, isso é idolatria. E se a gente não sabia disso e praticou isso e nunca pediu perdão, tem que pedir perdão. Porque o Pai olha para o altar da tua vida e diz, mas eu vejo idolatria ali, eu não posso responder, porque eu não dou a minha glória para nenhum outro. Eu não dou a minha glória para Rita de Cássia, então eu não posso responder. Então, quem é que responde? É um demônio. Porque a Rita, a legítima Rita de Cássia, está dormindo, aguardando a primeira ressurreição. Você entende como é grave isso? E aí Deus... Então, um demônio pode até fazer sinais, a Bíblia diz que eles fazem sinais. Eles fazem prodígios. Tá? Prodígios do engano, para manter a pessoa longe da verdade. Então, queridos, ele veio e ele morreu também para nos livrar do medo da morte. Gilgamesh tinha medo da morte, os egípcios tinham medo da morte, os druidas, os celtas dessa religião, dessa antiga religião, têm medo da morte, por isso que eles fazem as suas feitiçarias, os seus encantamentos para apaziguar os mortos que vêm visitar a terra no dia 31 de outubro. Então eles fazem as suas oferendas, as suas caldeiradas de maçã e outras coisas mais para ofertar para esses mortos, para que vieram, que andam pela terra perambulando nesse dia, para apacentá-los, para apaziguá-los. É inferno com demônio. Inferno com demônio. O Halloween. É isso que é. Tá? Dia seguinte, entra os católicos mascarando tudo isso e dizendo que não, peraí, eles estão vivos intercedendo por nós. Não é tanto que eles estejam na terra, eles estão junto de Deus. Então nós vamos falar para eles pedirem a Deus por nós. Quer dizer, tiram Jesus Cristo de lado e botam qualquer nome aí que seja o que eles convém. Porque os legítimos santos estão dormindo até o dia da ressurreição. Quando nós que estivermos vivos e que formos de Cristo plenamente, seremos transformados para encontrar com o Senhor Jesus nos ares, juntamente com eles. Né? E depois disso vem o dia de finados, que é o dia, então, de fazer rezas para tirar os que estão no purgatório. A Bíblia não fala de purgatório. A Bíblia não fala de purgatório, não existe purgatório, não existe etapa intermediária. É aqui e tem que ser resolvido aqui, porque ao homem é dado morrer uma só vez, a palavra de Deus diz, e depois disso o juízo. Então, o Senhor Jesus deixou bem claro isso, né? Em Hebreus, então, o escritor aos Hebreus falou isso, mas o Senhor Jesus também falou. E eu quero, é o último texto que eu vou ler, em Lucas 20. É uma questão toda sobre se os mortos ressuscitam, não ressuscitam. Nós vamos, acho que eu vou abrir aqui, porque esse texto não é só o versículo 35, que foi o que eu anotei, mas tem outros versículos aqui. Lucas 20. Vamos lá. Lucas, capítulo 20. Os escribas e os fariseus chegaram para Jesus para tentá-lo. Versículo 20, eu vou ler do versículo 27 em diante, porque aí é melhor. Oi, Rochelle. Oi, Karina. Glória a Deus. Eu não vi vocês, eu não vi. Eu sugiro você que chegou agora há pouco que você veja o princípio, porque falamos uma coisa aí que é muito importante, que de onde vêm essas práticas de se relacionar com mortos, né? Que são esses 3 dias enfileirados aí.
o 31, que é o dia das bruxas, o dia de Todos os Santos, que é o dia de tirar Jesus de intercessor e colocar qualquer nome de um que se acredita que tenha vivido uma vida santa ou que tenha sido martirizado, e o dia seguinte, finados, que é o dia meu Deus, de tirar eles do purgatório e botar para o céu, com a nossa oração. Eu fora. Já fiz isso no passado, não faço mais. E o Senhor me perdoou pela obra maravilhosa de Cristo, pelo poder do seu sangue que nos purifica de todo pecado. Lucas 20, versículo 27. E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe dizendo, mestre, Moisés nos deixou escrito, aqui eles entraram com rapinagem, que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos. Olha só, artimanha. E o primeiro tomou uma mulher, morreu sem filhos. E o segundo e o terceiro, tarará, até os 7. Todos morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, que eles não acreditavam, não esqueça. De qual deles será a mulher? Pois que os sete por a mulher a tiveram. Responderam Jesus, disse-lhes, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, aquilo que eu falei antes, né? Você tem que ver lá atrás. Nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. Presta atenção, o Senhor não diz que eles são anjos, diz que são iguais aos anjos. E são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Sendo filhos da ressurreição, são filhos de Deus. Como que eu alcanço isso? O apóstolo Paulo disse, eu faço de tudo. Eu me esqueço de tudo. Eu largo de tudo para ver se eu ganho isso aqui. Ser filho da ressurreição. Continua. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés, junto da sarça, quando chama o Senhor Deus, Deus de Abraão, e Deus de Isaac, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo, alguns dos escribas disseram, mestre, bem disseste. Aqui tem uma questão. Quando o Senhor Jesus Cristo, versículo 38, ajuda-me, Senhor, para a tua glória. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Nós precisamos lembrar que a palavra diz que os mortos estão dormindo. Quer dizer, eles estão... os que morreram no Senhor, eles vivem para o Senhor. Vai chegar o momento da ressurreição em que vivem para o Senhor. Hoje estão dormindo e não tem parte com o que acontece debaixo do sol. Resumindo, a encrenca toda de Deus é a invocação de mortos ao invés de invocar a Ele. Invocação de mortos para predizer o futuro, para fazer encantamentos, para fazer bruxarias, para interceder junto ao próprio Deus, usando a fachada de santos. Entende? Então, Deus abomina essas coisas. E eu quero insistir. Se você praticou algumas dessas coisas, peça perdão. Não vá por este caminho. O que se manifesta quando é invocado um morto é um demônio. Porque quem tinha o império da morte é o diabo. Hebreus capítulo 2 diz isso claramente. Jesus morreu para que aqueles que viviam escravos durante a vida por causa do medo da morte, e todo pagão tem isso, mas nós não precisamos ter esse medo. Nós não precisamos, porque, primeiro, um apacentamento de coração, se os nossos amados morreram no Senhor, eles estão dormindo. Eles estão descansando. Deus seria injusto se os fizesse participar de todos os dramas e traumas e problemas que nós enfrentamos aqui. Eles estão dormindo. Mas eles estão, para o Senhor, eles estão dormindo. Entende a diferença? Eles não estão mortos, eles estão dormindo para o Senhor.
Por quê? Porque todo aquele que crê, Efésios 2 diz, nosso espírito já foi ressuscitado. Então, o corpo, a consciência dorme. O espírito foi ressuscitado, mas está apacentado em Deus, aguardando a primeira ressurreição. Tem outras coisas mais, mas eu não é o meu objetivo aqui. Meu objetivo aqui é dizer para você claramente, descansa no Senhor. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Ele nos consola. Ele nos guia em toda a verdade. Ele nos anuncia as coisas que hão de vir. Ele nos leva à intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Ele glorifica o Senhor Jesus. Quer dizer, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais você ama Jesus, mais você conhece Jesus. E deixa eu te contar uma coisa, quando você conhece Jesus, você conhece o Pai. Quando o Espírito Santo te revela um aspecto de quem é o Senhor Jesus Cristo, você está conhecendo o Pai. Ele disse, quem vê a mim vê o Pai. Entende? Então, desfoca dos mortos e foca no Espírito Santo. Esses 3 dias são abominação para Deus. E os cristãos genuínos não podem fazer isso. Ah, mas o que eu vou fazer? Eu tenho uma pessoa amada, sepultada num local, então quer dizer que eu não posso nunca ir lá? Não, você deve ir lá cuidar, limpar, por causa até de uma questão de higiene, né? Por causa de uma questão de higiene também, de saúde, saúde social, enfim, né? Mas não para ir lá cultuar. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. E se você alguma vez fez isso, você precisa pedir perdão, porque Deus olha isso como idolatria e Ele não responde. Ele não responde. Então é um altar, como eu disse, contaminado. Eu invoco a Deus, mas se Ele vê mistura, Ele diz, a minha glória eu não dou a nenhum outro. Então essa é a situação. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Nós já estamos passando de 1 hora, né? Não tinha intenção desse vídeo ficar tão longo, mas foi isso, né? Então, se você está chegando agora, falamos sobre o Dia dos Bruxos, que é 31, falamos sobre o Dia de Todos os Santos, que é dia em que Jesus é deixado de lado para ser usado o nome de um outro para interceder pelos vivos, e falamos também do Dia de Finados, que é o dia de estarem cultuando os mortos, né? E fazendo sacrifícios para que eles sejam salvos depois de mortos. Eu vou orar. Se você entregou sua vida para Jesus e tem alguma dessas práticas, isso é uma porta enorme aberta para a manifestação de demônios de todo tipo, desde encantamentos, bruxarias, feitiçarias e outras coisas mais. Então peça perdão e creia que Ele perdoa. E creia que Ele perdoa. O único problema é se a pessoa não se arrepende, então, né, aí é problemático, né? É problemático, mas que Deus tenha misericórdia de todos nós, amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Eu te louvo, Pai. Eu te agradeço por sacrifício bendito do Senhor Jesus Cristo. Porque aquilo que era, Senhor, o pavor de toda a humanidade, desde os tempos de Caim, que disse, aquele que me encontrar vai me matar e eu tenho medo da morte, desde lá em diante, Senhor, a humanidade se debateu com essa situação da existência humana, da morte. Alguns sem te conhecer, com práticas, Senhor, que o Senhor abomina. Alguns, como os cananeus, que perderam a terra por causa dessas práticas, Senhor. Deus, se alguém no nosso meio, Senhor, está debaixo, Senhor, de maldição, se o teu olhar está em outra direção, não está olhando, Senhor, para as suas vidas por causa dessa idolatria, e eles estão se arrependendo agora, estão te pedindo perdão, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, porque há poder no sangue de Cristo para perdoar, para cancelar essa prática idólatra, Senhor, e para lavar as vestes com o sangue de Cristo, purificando, Senhor, dessa iniquidade, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque
nós temos em Cristo, nós temos o perdão, e no poder do seu sangue nós temos a purificação desses pecados, Pai. Eu te louvo, Pai, porque tu és Deus de vivos, e os nossos que partiram, nossos queridos que partiram, amados que partiram no Senhor, nós sabemos que eles estão descansando em ti. Sim, temos saudade, Senhor, mas, Senhor, nós nos voltamos para ti, sabendo que a tua força nos sustenta, para que nós possamos também um dia participar da primeira ressurreição e nos encontrarmos todos contigo. Fortalece-nos na fé, Senhor, porque Jesus Cristo, Senhor, o Pai, ele disse que o Senhor é Deus de vivos e não de mortos, e os nossos amados que estão dormindo, Senhor, eles estão guardados também por ti para o dia da ressurreição, onde todos vamos encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Tu és Deus de vivos, aleluia. Tu és aquele que nos livrou do medo da morte. O Senhor nos livrou do medo da morte, porque o Senhor venceu aquele que tinha o império da morte. E todo espírito de morte, aquele que tinha o império de morte, não tem autoridade para matar a nossa vida espiritual, não tem autoridade, mesmo que o nosso corpo se envelhecendo, chega até mesmo a velhice, chega até como a tua palavra diz, a corrupção, a decomposição, nós aguardamos a redenção do nosso corpo, nós te bendizemos, por isso eu peço, Pai, junto de cada um dos teus filhos, o teu anjo, Senhor, para guardá-los, porque Jesus venceu a morte, e tudo isso que é relacionado com as práticas envolvendo culto aos mortos, adoração aos mortos, invocação aos mortos, encantamentos, feitiçarias, bruxarias, todos esses espíritos malignos que se levantam contra Deus, contra a sua palavra, em rebeldia, contra Deus, contra a sua palavra, que estão debaixo do comando de espíritos malignos altivos, sejam agora repreendidos da vida dos filhos de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Há poder no sangue de Cristo para destruir a força desses espíritos das trevas, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a luz de Cristo, a vida, a verdadeira vida de Cristo tome conta de tudo que diz respeito a nós, as nossas famílias, os nossos filhos, a nossa descendência, Pai, para que tu sejas conhecido, desejado, adorado, para que Jesus Cristo seja o único, de fato, o único intercessor de todo aquele que crê nele e que crê na sua obra, na consumação feita na cruz para perdoar nossos pecados, Pai. Que cada um, Senhor, receba, Senhor, a proteção do sangue de Cristo, receba, Senhor, a assistência dos teus anjos, Senhor, protegendo, guardando, livrando de todo mal, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória, Pai, que assim seja. Amém. Amém. Amém a todos vocês. Que Deus os abençoe. Estamos com 1h e 11 minutos. Nem sei se alguém vai voltar depois para ver esse vídeo. Mas, enfim, que Deus os abençoe. Orem por mim. Eu quero ver se eu consigo fazer, nem toda semana dá, eu quero ver se eu consigo fazer uma live uma vez por semana para a gente falar de algum assunto, né? Ajustar algumas coisas, quero compartilhar algumas coisas muito importantes com vocês, sobre as quais eu tenho estudado também, para que nós possamos avançar, que nós possamos conhecer mais, que nós possamos estudar a palavra juntos, né? E aprender o que Deus tem para nós. Deus tem muita coisa boa para nós. Amém, queridos? Deus os abençoe. Uma boa noite a todos. Amanhã é um feriado, mas os que morreram, é isso, né? É isso. Então, por isso que nós precisamos fazer provisões aqui, enquanto estamos vivos. Sermos cheios do Espírito Santo, porque Ele é aquele que nos conduz. E Ele é aquele que revela o Senhor Jesus Cristo para nós. Amo vocês. Uma boa noite a todos, bom descanso. Amém? Que o Senhor os guarde e guarde os seus.